Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Vamos para os destaques dessa edição do Pan News. Candidatos começam a mudar campanhas. Agora é preciso observar as propagandas com mais critérios. E ainda, hoje temos sim sabatina com o candidato a prefeito de Maringá pelo Avante, Rogério Calazans. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33 e agora nós vamos falar de eleições 2020. Eleições 2020. Sabatina Jovem Pan. É isso aí. Nós estamos há exatamente 12 dias para o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 15 de novembro. A gente segue aqui com a nossa sabatina com candidatos corajosos que toparam enfrentar o microfone da verdade na sabatina Jovem Pan. As perguntas são livres para qualquer tema. Os sabatinadores hoje serão eu, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, Clóvis Pontes, Fernando Tupan e Josué Endo. O tempo da sabatina é de 40 minutos. A duração de cada resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas pela banca sabatinadora dentro do tempo total da entrevista. Hoje a nossa sabatina é com o Rogério Calazans, candidato a prefeito de Maringá. Ele tem 42 anos, é advogado, professor e empresário. Aqui em Maringá ele também já foi diretor do PROCON, secretário de gestão e procurador jurídico do município. Mais uma vez eu dou bom dia para o candidato Rogério Calazans. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Rigon, Clóvis, bom dia, Josué. Eu não lembro seu nome, desculpa. Júnior, bom dia especial para minha vice, o Pedro, que está aqui, passou um período hospitalizado, todo mundo acompanhou. Tenho uma imensa honra de ter a psicóloga, pastora, Lu Pedra comigo, Kim Rafael da nossa equipe. Quero mandar um alô especial para cada família de Maringá e também para toda a nossa equipe de vereadores, os nossos candidatos. Nós temos chapa completa, uma turma que está trabalhando muito e todos os voluntários que dia a dia têm aderido à nossa campanha, uma campanha de voluntários sem fundo eleitoral e graças a Deus tem crescido dia a dia. Vamos lá, candidato, a gente costumeiramente tem colocado aqui perguntas de ouvintes que participam, são praticamente da nossa bancada nas redes sociais, eles comentam todos os dias e a gente acha que talvez essas sejam as perguntas que mais importem, porque é a pergunta do eleitor e também de quem mora aqui em Maringá. Vamos à pergunta do ouvinte, telespectador e internauta Jovem Pan. Candidato Rogério Calazans, bom dia, como vai o senhor? Em que aspectos na máquina pública de Maringá o senhor pretende efetivamente aplicar a ideia da desburocratização, da desregulamentação e da simplificação? Porque esse é o mote do seu projeto, não é verdade? Como o senhor vai acabar com regulamentações ou com a burocratização na Prefeitura de Maringá, por gentileza? Marcos. Vamos lá, bom dia, Marcos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, você e todos que nos ouvem. Vamos lá, isso aí na nossa campanha, Marcos, nós chamamos de diretriz DDS, você de fato pontuou bem, porque é uma das principais diretrizes. Quando nós falamos que é uma diretriz, significa que ela não é um programa específico, significa que ela vai ser aplicada como fundamento de todas as nossas ações de governo. DDS, desburocratizar. Quando nós falamos em desburocratizar, nós falamos de porta da prefeitura para dentro, passo da prefeitura para dentro. Hoje, se você protocola, Marcos, qualquer pedido na prefeitura, qualquer processo, não existe uma regulamentação que estabelece, por exemplo, o fluxo dos processos internos. Eu fui secretário de gestão, tinha uma equipe de análise de processos e a conclusão que nós chegamos é que 90% dos processos administrativos internos da prefeitura não tem conclusão. Passa para um, passa para o outro e não tem obrigação de terminar. Isso é muito ruim porque deixa o cidadão muito tempo esperando sem nenhuma resposta. O cidadão tem que receber uma resposta positiva ou negativa. Então, desburocratizar significa estabelecer fluxograma de tudo que acontece
porta dentro da prefeitura, estabelecer prazo máximo para as respostas, seja ela positiva ou negativa, e estabelecer quem é o responsável. Quando nós sabemos qual é o agente público responsável, qual é com clareza a secretaria responsável, qual é o setor responsável, nós temos condições, inclusive, de buscar a responsabilização do agente quando ele deixa de responder. A desregulamentação é porta da prefeitura para fora. Nós precisamos desregulamentar. Você tem uma ideia, né, o documento Master Plan, ele cita, por exemplo, que das nossas grandes vocações, todos sabem, a construção civil. Olha a quantidade de vazios urbanos, Marcos, que nós temos em Maringá. E o excesso de regulamentação, o excesso de normas, o excesso de lei sobre lei, procedimento sobre procedimento, impede que a construção civil, por exemplo, estou usando só a título de exemplo, ela trabalhe na velocidade que ela poderia trabalhar, e nós estamos num período em que temos muitas pessoas desempregadas, a construção civil tem condições de empregar boa parte dessas pessoas, mas a gente precisa liberar o povo para trabalhar. Então, por exemplo, nós vamos estabelecer o procedimento do licenciamento imediato de obras, a autodeclaração feita pelos engenheiros, uma vez protocolada automaticamente a obra, né, ela estará licenciada para iniciar a sua atividade. Nós vamos criar um marco regulatório, nós já temos até o projeto pronto, que é o Marco Regulatório da Liberdade Econômica Maringaense. Nós vamos suplementar a lei federal que já trata sobre a liberdade econômica para, por exemplo, a gente permitir que as atividades não impactantes, a dona de casa que quer fazer o pão para complementar a sua renda, ela não vai precisar construir uma cozinha industrial, como acontece muito hoje, né? O excesso de fiscalização com o cachorro quente. A gente não pode abrir mão das condições sanitárias, da condição de higienização. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter uma cozinha industrial para poder fazer esse tipo de atividade. Então isso é desregulamentação. E a simplificação, para encerrar, ela é a segurança jurídica. É todo mundo saber com precisão o que pode, o que não pode, qual é o agente responsável, qual o prazo máximo que ela tem para responder, para ter a resposta que ela pediu para a administração pública. Ou seja, a simplificação é um resumo, né, de um apanhado como um todo aí da desregulamentação mais a desburocratização. Então vai ser aplicado da máquina como um todo, é diretriz. Todas as secretarias terão que aplicar essa diretriz, porque todas terão prazo máximo para responder aos requerimentos, para dar a resposta para o cidadão. Candidato, tem um monte de outros candidatos por aí, eles estão vendendo a mãe, mas se eles forem eleitos, a gente sabe que efetivamente não vão entregar, certo? São promessas disso, daquilo, um monte de coisa a gente tem ouvido nessa campanha. A gente acabou de conversar aqui sobre o que os candidatos estão mudando, batendo a chave, mudando o tom, levantando, alterando o discurso também. Na visão do senhor, o povo ainda está acreditando em políticos, em candidatos a cargos eletivos? Olha, eu acredito que não. Acredito sinceramente que não. Tenho andado muito pela cidade, tenho ouvido a população que não estão caindo em verdadeiras lorotas, né? Com todo respeito, gente, quem me conhece pode concordar ou não, mas sabe que eu não gosto de ficar desqualificando pessoalmente ninguém, mas estão criando tanta mentira nessa campanha que é assim, é difícil. Isso mexe acho que com o brilho, né? Ali com o âmago, né, de cada pessoa. Por exemplo, essa proposta, eu vou citar uma de forma clara, de pagar R$ 1.200 para a mãe ficar em casa e dizer que a prefeitura pode pagar, porque ela já paga uma creche, isso não é verdade, gente. Juridicamente isso não é verdade, porque a verba é carimbada, entendeu? Os R$ 1.200 que a prefeitura paga, por exemplo, para uma creche privada, ela pode ser paga para a creche privada, porque essa verba é carimbada. O que é a verba carimbada? Uma verba que constitucionalmente e legalmente ela tem que ser gasta com a educação. Ela não pode ser paga diretamente para um pai. Quando eu vou pagar diretamente para um pai ou para uma mãe, ela deixa de ter a característica de verba da educação e passa a ter a característica de verba de assistência social. Então, aquele dinheiro que a prefeitura tem reservado para comprar creche, para comprar vaga, aliás, nas creches privadas, não pode, gente, isso é verdade, não pode ser pago para o pai e para a mãe, vai ter que arrumar uma outra fonte na ciência social. Nós estamos em período de crise. Vamos lembrar que o prefeito mandou o orçamento agora para 2021, prevendo o aumento da alíquota de 11% para 14% do servidor, certo? Sem fazer o aumento, está deixando para depois da eleição, né? Agora está criando uma fantasia com o servidor, reduzindo a carga horária da saúde, mas não está discutindo aí que vai aumentar a contribuição, o que é sinal de que o nosso orçamento não está bem. Nós precisamos arrecadar mais, entendeu? Nós estamos em período de crise. Então, da onde é que vai sair esse dinheiro? Porque o dinheiro da educação vai continuar lá para comprar creche, não pode ir para o pai e para a mãe. Ou seja, juridicamente isso é uma mentira. Agora, eu acredito que o povo está tão vacinado, sabe, com política falsa, que não está caindo nesse monte de lorota, pagar vale gás para servidores, isso é uma barbaridade, isso é uma enganação. O servidor precisa ter correção de salário, o servidor precisa acabar com as distorções salariais, entendeu? A prefeitura tem muitas distorções de anos, não é culpa de nenhuma gestão, porque é um acumulado de anos. Então, pagar vale gás não resolve o problema de ninguém, entendeu? É mais uma mentira
que estão colocando na campanha agora, em final de campanha. Mostra como é que vai acabar com as distorções salariais, entendeu? Trabalha favoravelmente a isso, porque é para uma resolução definitiva. Não cabe mais, gente. Época de pandemia, povo doente, povo desempregado, ainda ter que suportar esse tipo de mentira. Eu acho que tinha que ter um pacto de bom senso. A gente pode ser contra, a gente pode se pegar, sabe, assim, de forma muito dura na eleição. Mas tinha que ter um pacto de verdade, sabe? Não dá para ser assim. Eu sou contra um monte de gente, mas eu não quero a morte de ninguém. Eu quero que as coisas sejam pautadas pela verdade, né? Agora a gente, de fato, está entrando num grau de mentira e vindo de pessoas qualificadas. Inclusive, de pessoas que pessoalmente são qualificadas, que é incrível acreditar que em pleno 2020, em época de pandemia, se coloque pautas tão mentirosas, tão fraudulentas como essas aí. Ângelo Rigon. Não, concordo inteiramente, foi perfeito nessa análise de mais uma que eu chamo de proposta anedota. São propostas que acham que a pessoa é para dar risada, ou achar que a pessoa é literalmente trouxa. São duas perguntas numa só agora que eu vou fazer. Primeiro, esse tipo de mentira, a palavra correta não é fake news, é mentira. O senhor acha que ela tende a piorar, mesmo com o povo sabendo que é malandragem, que é promessa que nunca vai ser cumprida, porque final de campanha a gente pode ver de tudo, né? Então, primeiro, o senhor acha que as mentiras podem aumentar daqui para frente com promessas mirabolantes? E segundo, eu gostaria de ler para o senhor uma pergunta que me foi feita por um ex-companheiro do senhor, dia 23 de outubro agora, que ele enviou. Caríssimo, uma pergunta, essa pergunta que eu repasso para o senhor. Uma pergunta de quem acompanha a eleição com certo distanciamento. Quase todos os dias eu vejo Calazans explicando a conversão dele e replicando o que ele chama de falsa direita. Ele vem sendo fustigado ou ele quer oferecer esse testemunho? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que essas mentiras tendem a aumentar, né? Faltam 15 dias para a campanha e a gente está vendo isso. As pessoas estão abrindo mão da sua própria história, é um absurdo. Né? Sabe, eu quero deixar claro aqui, eu falei dessa proposta dos R$ 1.200, todos nós sabemos quem é que está fazendo e nós sabemos que a candidata tem uma história ilibada, não tem a menor dúvida, isso quero deixar bastante claro. Eu não gosto de desqualificação pessoal de ninguém, às vezes as pessoas me cobram isso, inclusive uma postura mais dura do ponto de vista do embate pessoal, eu me nego a fazer isso, porque não adianta atacar a pessoa, nós temos que atacar a política, né? Porque trocar a pessoa não vai resolver nada. Então, nós sabemos a história que a candidata tem, mas não deveria se render a esse tipo de pressão que talvez o grupo complicado, né, que tem por trás aí está fazendo, não sei, porque é uma lorota, é um absurdo, é uma mentira, isso inclusive não bate com a história pessoal da candidata. Agora, infelizmente, eu acho que vai aumentar esse tipo de mentira, né? E a população tem que ficar muito atenta, mas graças a Deus está todo mundo tão cansado, essa pandemia gerou assim um estresse mental tão grande que acho que o povo não está caindo nisso não. Agora, quanto à questão da minha conversão, ela é uma realidade. Eu tenho falado disso, não é porque eu quero vender nada, não. Eu tenho falado disso porque, infelizmente, existe um grupo político específico aí, que eu considero assim, o grupo que é o pai da mentira, né? Ligado a um movimento aí, que eu não quero nem falar o nome, né? Vou falar a sigla, MBL, mas não vou falar o nome, entendeu? Né? Que tem assim, a direção nacional está presa, né? O fundador foi preso, agora um outro fundador acabou de ser acusado de lavagem de dinheiro. Então, que história é essa? Entendeu? E bancando candidato em Maringá, e eles ficam atacando algo que é importante da minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso, mas é algo que é importante da minha vida. Eu passei por um processo de conversão, entendeu? Eu não quero que ninguém é obrigado a ter a fé que eu tenho. Eu passei, eu me tornei cristão, entendeu? Eu tenho uma atividade, eu sou um líder da minha igreja, faço parte da DONEP, conto o testemunho da minha vida, né, o testemunho de como eu aceitei Jesus, de como eu era antes, como eu fiquei depois. Isso é o que eu faço na DONEP, que é uma entidade internacional importante. Ninguém é obrigado a gostar disso que eu faço, ninguém é obrigado a concordar com isso que eu faço. Só que eles ficam zombando da minha fé, entendeu? Eles ficam fazendo acusações falsas, pegando fatos do meu passado e tirando do contexto, fazendo fotografia. Ao invés de criticar, essa turma não vem debater comigo, eles não têm coragem. Esse candidato MBL não vem aqui, porque só vai onde não é questionado, entendeu? Não vem aqui, porque não tem condição. Encontrei ele na feira ontem, cumprimentei todo mundo, cumprimentei o vice, conversamos, cumprimentei a assessoria dele, ele passa por mim e não me cumprimenta. Que capacidade mental tem esse rapaz de administrar Maringá? Me fale, 13 mil servidores, de conversar com o comércio, de conversar com a imprensa, comprou briga com metade da cidade. Em período de crise, o que nós precisamos é de pacificação, de gestor que tem inteligência emocional e respeite a minha fé. Eu sou obrigado a ficar falando isso para dar resposta para ele, porque eles ficam zombando da minha fé, dizendo, por exemplo, eu fiz uma representação, Rigon, eu tive que entrar com uma AID, que é uma ação de investigação judicial, porque as pessoas me levaram no meu escritório o print do próprio candidato.
entendeu? Do celular. E nós levamos para a perícia. E a perícia, para comprovar que não era montagem, do candidato falando para as pessoas mentiras a meu respeito. As pessoas se sentiram ofendidas e levaram espontaneamente lá. E tinha perfis robôs no Facebook que escreviam assim, ó, Calazans Satanás. Calazans é um falso profeta. Calazans Satanás. Calazans é servo do diabo que fica falando que é pastor. Falando que... Isso é um absurdo. Critique as minhas posições políticas. Não é obrigado a concordar comigo, não. Saiu da esquerda, veio para a direita. Não gosta, paciência, faz parte da democracia. Agora, respeitem a minha conversão. Toda hora eu tenho que ficar falando isso por conta dessa mentira, né, que vem de forma específica desse grupo aí. Josué Endo. Bom dia, candidato. Tá perfeito. Eu queria dizer uma coisa assim, para o candidato. O plano de governo do candidato tem mais de 100 páginas, coloca um estudo sobre Maringá, coloca as suas propostas, inclusive seleciona, né, histórica de Maringá, da saúde, educação, e coloca as propostas específicas. Ou seja, se metade dos candidatos tivesse feito isso, tá, candidato, eles não incorreriam em erros de propostas. Ou seja, é difícil chegar aqui e querer questionar, né, debater uma coisa que no plano de governo está clara. Então eu vou partir para um princípio rapidinho, tá? Desde 2006, nós temos aqui, oferecido pelo SUS, alguns tratamentos homeopáticos, como a acupuntura, e a acupuntura até tem a vertente médica, né, que é plausível. Porém, 2017 entrou aí, no caso, naturoterapia, osteoterapia, yoga, e em 2018, Ricardo Barros, enquanto ministro da Saúde, instituiu apiterapia, ou seja, tratamento com animal peçonhento, né? Aí colocou lá mais geoterapia, hipoterapia, imposição de mãos, que eu nem sei o que é. Mas, enfim, vamos lá. Nós temos aqui, eu pesquisei bastante, dei bastante candidato. O senhor tem uma vertente do conservadorismo muito interessante em relação à educação, com valores de família, educação dentro da escola, inclusive com a Escola Sem Partido. Parabéns por isso. Mas a questão é que nessa questão, eu acho que é um pouco mais voltada para o progressismo, até porque o partido Ricardo Barros que instituiu isso, ele se defende até hoje. Continuando rapidinho, na Inglaterra, a Inglaterra baniu a homeoterapia. A França, ela não reembolsa mais tratamentos com homeoterapia. E nos Estados Unidos, a Comissão Federal do Comércio, que é praticamente o PROCON aqui, ela instituiu que precisa sim ter no rótulo do produto dizendo que não tem fundamento científico, não tem comprovação científica. Então, precisa colocar isso porque lá, né, eles podem processar com propaganda enganosa nesse sentido. Aqui no Brasil, né, o senhor bem sabe, o senhor foi superintendente do PROCON, nós não podemos abranger aí a clientela, o paciente pelo SUS. A pergunta é, candidato, o senhor não acha que instituindo isso no seu governo, como está lá no plano de governo, o senhor vai deixar de abranger aí a clientela que hoje faz o tratamento homoterápico, ou seja, não tradicional, vamos dizer, contra a Comissão Federal de Medicina, que eles recomendam? O senhor não acha que vai deixar esse cliente fora daí do direito do consumidor, sendo instituído pelo SUS? O senhor não vê isso como um problema? Ou seja, o senhor está colocando como solução, como uma prevenção, mas o senhor não acha que isso vai tirar um pouco do direito do cidadão? Bom dia, Josué. Não, eu não acho, até porque precisamos fazer só um ajuste nas suas colocações. Josué, a nossa candidatura, minha e da Lu, ela representa a candidatura da liberdade. É a candidatura que respeita o privado. O que nós queremos é tirar o peso da prefeitura da cabeça do povo. A gente quer deixar o povo decidir a sua vida. Eu, particularmente, acredito, sabe, na autodeterminação humana, na capacidade do indivíduo de se autodeterminar. Sabe, a gente precisa, na verdade, dar um choque no indivíduo para que ele entenda que o poder público concedeu para ele as condições de desenvolvimento. Então, quando eu falo sobre as práticas integrativas de saúde, e nós vamos fazer isso no nosso governo, nós vamos disponibilizar algumas dessas práticas na rede pública de saúde, ela não vai ser obrigatória, entendeu? Ela vai estar lá à disposição, como hoje tem resoluções do Ministério da Saúde que admite. Nós vamos contratar terapeutas para estar na rede pública de saúde para que aquele paciente do SUS tenha à sua disposição. Então, nós jamais vamos obrigar alguém a trocar a medicina tradicional, a medicina alopática, a medicina medicamentosa, por uma medicina alternativa, digamos assim. Agora, veja bem, vamos só pontuar algumas questões. Eu convivo bastante com médicos
Então, assim, o que eu falo com fundamento naquilo que eu ouço dos meus amigos, naquilo que eu leio. Eu passei, todo mundo sabe, passei por esse período de Covid, né? Passei bem, não tive, fui praticamente assintomático, cumpri o protocolo de isolamento, e durante o meu período de isolamento eu recebi lá terapeutas que fez em mim ozonioterapia. Entendeu? Isso fez toda a diferença. Vocês estão higienizando aqui com ozônio, porque assim é comprovado. A medicina tradicional não gosta, porque quem faz tratamento com ozônio, muitas vezes toma menos remédio. Então a gente tem uma disputa. A minha mãe que foi diagnosticada com esclerose sistêmica, 25% do pulmão tomado, antes de fazer o procedimento ali, que era praticamente uma quimioterapia, que deixaria ela muito debilitada. Eu levei ela no médico, que eu convidei inclusive ele para ser nosso secretário de saúde, ele aceitou esse desafio, não vou falar o nome dele aqui para não gerar especulação, mas é um imunologista, e ele passou para ela tratamento com ozônio. Minha mãe fez tratamento com ozônio e não precisou fazer a quimioterapia. Entendendo? Então, veja bem, existem dados científicos que comprovam. Agora, nós não vamos obrigar ninguém e não tem nenhum problema. Eu defendo absolutamente a legislação do consumidor para dizer, olha, não tem comprovação científica? Não tem. Então, você converse com o seu terapeuta, converse com o seu médico, se ele te indicar, vai estar à disposição da população. O que eu quero é o seguinte, eu não quero mais uma Secretaria da Saúde que cuida da doença, que fala para o povo, espera ficar ruim, igual esse protocolo terrivelmente ruim que foi aplicado em Maringá, do Covid, ruim, protocolo que levou muitas pessoas para UTI, entendeu? Ó, espera ficar ruim para ir para ter tratamento? Não, na nossa gestão não vai ser assim, entendeu? Vai ser tratamento precoce e vamos lançar um amplo programa de imunidade da população. Vai estar à disposição da população na rede pública de saúde, porque quem tem imunidade alta, ainda que seja contaminado pelo coronavírus, não fica ruim, entendeu? Por isso que nós vamos fazer tratamentos para imunidade, tanto medicamentoso, quanto também à disposição as terapias alternativas, as práticas integrativas de saúde, para quem quiser usar. Não será obrigatório. Clóvis Pontes. Bom dia, Rogério Calazans. Obrigado pela sua presença aqui no Pan News, a sua vice Lu Peder e o Kim Rafael, seu assessor. Eu vou entrar de novo na linha da ideologia. O senhor se diz conservador, cristão e fechado com Bolsonaro. É o que tem nas redes sociais. E o senhor realmente cita que é perseguido por isso, né? E eu peguei uma frase no Facebook que diz assim: há muitos anos eu corrigi a rota da minha vida e estou pronto para corrigir a rota de Maringá. O senhor sabe dizer quanto tempo faz que o senhor corrigiu essa rota da sua vida? E aí eu vou já emendar a segunda. Na Open o senhor disse uma palavra, olha, eu estou livre do lamaçal do pecado e do intelectual do esquerdismo. Isso foi motivado pelo governo Bolsonaro ou já veio de antes? Veja bem, corrigir a rota, na verdade eu tenho feito correções constantes na minha vida, né? Não sei se existe um marco específico, talvez esse processo da minha conversão seja o principal deles, né? O principal, porque ele estabeleceu novos parâmetros. Então, a partir do momento que eu me converti, que eu me tornei um cristão, e veja bem, não sou eu que estou trazendo isso para a pauta de novo, né? Mas a partir daí eu tive novos parâmetros de decisão. Então, a minha vida hoje é uma vida principiológica. Eu gravei, inclusive, 15 vídeos falando sobre 15 princípios de enriquecimento do povo judeu no período da pré-campanha, que aplicáveis à administração pública, porque eu entendo, gente, que o simples fato de nós termos uma gestão que cumpre princípios já leva a nossa cidade para a prosperidade, e eu e a Lu vamos ter uma gestão principiológica, entendeu? Que por si só vai fazer Maringá prosperar como nunca prosperou. E a questão do governo Bolsonaro é o seguinte, nós precisamos entender isso, independente se concorda ou não. O Bolsonaro, ele trouxe para política brasileira, ele trouxe para sociologia brasileira, ele trouxe de forma clara o tal do discurso, não é nem discurso de direita, o discurso conservador, que até então era um discurso que não existia na pauta, entendeu? Eu, na minha juventude, né, e eu sempre fui muito participativo, sempre sonhei com um país melhor, por isso que participei dos movimentos, mas quando eu aprendi, por exemplo, sobre direita, a gente tinha a direita como sinônimo de latifúndio e ditadura. Eu nunca, na escola, li, por exemplo, David Hume, entendeu? Que é um escritor da direita. Eu li Eduardo Galeano, que escreveu um livro que é considerado a Bíblia do esquerdismo, inclusive tem uma cena famosa dele aí, né? do Eduardo Galeano, não, mas do Hugo Chávez presenteando o Barack Obama com esse livro. Eu li esse livro, entendeu? Na 7ª, 8ª série, mas eu nunca li um pensador conservador. Eu nunca li, entendeu? Ou seja, a educação, ela vinha assim, muito ideologizada. Então, quando eu digo que me livrei, porque me livrei, que eu consegui identificar,
Entendeu? E aí o governo Bolsonaro é a primeira vez que trouxe o discurso conservador. Então a minha mudança já era anterior. Agora, o governo Bolsonaro trouxe, né, esse discurso conservador, abriu a possibilidade de a gente enxergar de fato um movimento conservador diferente daquilo que vinha oficialmente no Brasil, que a gente vê, por exemplo, nas posições do STF. A gente hoje, por conta do discurso que o Bolsonaro trouxe, consegue identificar a diferença entre conservador, entre progressista, entre esquerda, entre direita, porque antes era tudo muito bagunçado. A gente tinha, por exemplo, como referência de direita o PSDB, que na verdade é a social-democracia, que é um ramo da centro-esquerda. Entendeu? Então, durante muitos anos, a disputa no Brasil foi esquerda contra centro-esquerda. Não existia. E o Bolsonaro trouxe claramente esse discurso aqui. Agora, o mais importante é que a população saiba. Eu vou criar um governo principiológico. Se um governo cumpre princípios, leva a cidade à prosperidade, e o nosso plano de governo é 100% principiológico. Tá, então fica claro que o senhor traz isso como bandeira, não é por causa do governo Bolsonaro. O senhor foi candidato pelo PT, participou do PSOL e foi quase deputado estadual, candidato pelo Partido Comunista. Se faz tanto tempo assim, Calazans, por que o senhor então foi candidato pelo PDT há 4 anos atrás, se é um partido de centro-esquerda que questionou veementemente a candidatura do Bolsonaro? Há uma mudança de fato e de direito, ou o senhor está pegando a onda do Bolsonaro e botando isso para o pessoal entender que o senhor mudou de visão? Se havia uma mudança espiritual, o senhor precisava ter revisto na eleição de 2016 não se candidatar para um partido de centro-esquerda. Não tem nada a ver isso aí, né? Inclusive você estava comigo lá, diga-se de passagem. Sim, por isso que o senhor mudou. Sim, exatamente. Não tem nada a ver isso. Até porque, veja bem, no PDT, por exemplo, você tinha figuras como Pedro Taques no Mato Grosso, que é absolutamente de direita. Vamos ser sinceros com isso, entendeu? O que aconteceu no PDT, o próprio prefeito Ulisses Maia, inclusive, em 2016, só ficou no PDT, e não estou fazendo a defesa dele não, mas é porque... porque o PDT apoiou o Fernando Haddad, né? Não, eu preciso... Foi o único partido que sobrou. Exatamente isso, entendeu? Porque assim, é muito fácil, né, você pegar agora e trazer para 2020 sem fazer um contexto. Isso é absolutamente uma mentira intelectual, entendeu? Isso é mentira. Você estabelecer verdade, você tem que fazer o contexto certo. 2016, por exemplo, Ulisses mesmo estava no Solidariedade, estava tentando uma legenda, foi a única que ficou. E o prefeito Ulisses Maia, na época, todo mundo sabe disso, e repito, não estou fazendo uma defesa dele, né? Mas ele representou claramente a figura anti-Barros que podia fazer uma mudança, tanto que houve uma convergência de apoio para ele de todas as forças, né? E o que eu e tantas pessoas fizeram foi exatamente canalizar na figura dele essa possibilidade de tirar Maringá das mãos de um grupo político que parecia que nunca ia terminar, nunca mais, tinha uma superestrutura de poder. Então não dá para fazer essa análise de ter ficado em PDT por conta de esquerda ou de direita, até porque hoje, isso é uma coisa que o Bolsonaro fez, deixou as coisas mais claras. Por exemplo, o PSB, por que não fala no Partido Socialista Brasileiro, né, que é o partido Quinteiro, lá de 2016? O PSB, por exemplo, é um partido que há muito tempo não se posicionava como esquerda, depois do Bolsonaro voltou para a esquerda. O próprio PDT voltou para a esquerda, entendeu? As coisas ficaram mais claras a partir do governo Bolsonaro, mas até então, 2016, não era não. Tinha muita gente de direita no PSB, tinha muita gente de direita no PDT. A verdade é que nós temos 35 partidos e são pouquíssimos que têm características claras ideológicas. A maioria absoluta tem gente que são absolutamente antagônicas porque os partidos não têm uma ideologia clara. Fernando Tupan. Bom dia, Calazans. A minha pergunta é bem facinho. Você está falando na direita que se começou a definir o papel da direita, da esquerda no aspecto de partidos. Mas o que a gente está vendo hoje, aqui em Curitiba, e eu estou vendo em Maringá assim, a direita está lá embaixo. O que está acontecendo com a direita hoje? Nós estamos em crise, ou a esquerda está crescendo, ou o centro-esquerda? O que acontece realmente neste momento? Assim, o pessoal está desacreditado com o Bolsonaro? Tupan, primeiro bom dia, né? Imenso prazer falar contigo. Acompanho você já há algum tempo também, aí por meio do seu blog, do seu site. Veja bem, Tupan, não dá para dizer que a direita está em crise. Como é que a direita pode estar em crise se a direita está surgindo agora? O que acontece é o seguinte, eu falei isso aqui na minha sabatina, na pré-campanha. A direita, ela não tem organização, Tupan. Esse é o negócio, entendeu? A direita não tem organização, não tem maturidade, não leu, não sabe. A maioria das pessoas que estão na direita não tem a menor noção do que é a própria direita, entendeu? E nem a esquerda,
né? Eu vejo, por exemplo, o tal do marxismo cultural tão forte na cabeça de tanta liderança da direita que é uma coisa de louco. Então, assim, eles ficam com o próprio Olavo de Carvalho, né, independente de, né, alguma coisa ali a gente tira de bom ali, né? Mas o próprio Olavo de Carvalho diz o seguinte, que nos movimentos de direita, as pessoas, as lideranças ficam disputando para ver quem é mais mulher de César, né? Então, assim, ao invés deles juntarem e ter um ponto tipo estratégico, entender, por exemplo, por que apoiar o governo Bolsonaro ou não entender, fica um atacando o outro, sabe, disputando uma pureza falsa. Então não existe ainda, a direita não está ainda organizada. Esse é o negócio, é uma bagunça, não existe uma diretriz, não existe uma estratégia. Agora, pelo menos nós temos uma grande vantagem. Hoje nós temos um pouco mais de maturidade democrática, que é o que a minha candidatura representa. Certo? Eu, por exemplo, represento claramente aquele sujeito que viveu uma ideologia, que teve maturidade para enxergar o erro dessa ideologia, para corrigir a rota da sua própria vida e que agora tem condições de identificar dentro da máquina pública a aplicação tanto daquela ideologia dominadora e o que precisa mudar lá dentro, porque viveu isso na própria vida. Então nós temos efetivamente hoje na sociedade o discurso conservador, que antes não existia, ainda que totalmente desorganizado. Não existe um movimento, não existe, entendeu? Uma organização como existe na esquerda. Não existe, entendeu? É tudo muito desorganizado, não existe uma fundamentação teórica. Eu sou professor, eu gosto muito disso, eu leio bastante isso. Eu tento me fundamentar teoricamente, até porque, como eu passei esses anos todos na dominação dessa ideologia esquerdista dominadora, terrivelmente ruim, entendeu? Então eu busco fundamentação teórica, né? Os escritores conservadores, para poder e trabalhar na formação do nosso plano de governo. Então, nós pelo menos temos essa possibilidade. Agora, em resumo, não acho que tenha crise porque não tem organização. É tudo muito novo e muito bagunçado. Essa é a realidade. Calazans, vamos seguir por aqui. Candidato, é o seguinte, eu quero falar a respeito de coisas práticas da cidade. Eu já li muita coisa e assisti também, né? Hoje, por conta das redes sociais, a gente acaba assistindo muita coisa. E talvez o discurso mais contundente quanto ao terminal da Kakogawa tenha sido o discurso que o senhor tem feito. E aí a minha pergunta é direta. O que é que o senhor vai fazer com o terminal da Kakogawa? Tá, eu acho o seguinte, nós trouxemos esse discurso, quem começou a fazer, com todo respeito, mas quem fez o discurso primeiro sobre essa questão da desburocratização da administração de forma técnica, também é a nossa campanha, porque eu falo de forma técnica, estou falando de forma fantasiosa, né? E tem um monte de gente copiando. Entendeu? Um monte de gente copiando. Eu acho que isso é bom para o eleitor ver como tem que votar 70. Entendeu? Porque até os adversários estão nos copiando, apesar dos meus 12 segundos só de televisão, gente. Imagina se a gente tivesse um minuto, né? Então, veja bem. Primeiro é o seguinte, vou falar primeiro do corredor, vou acabar o corredor da Kakogawa. Acabar o corredor. Dia 1º de janeiro nós começamos a acabar aquele corredor. Vou transformar aquilo lá em ciclorrua, entendeu? Transformar aquilo lá em área para o ciclista, né? Andar, voltar os retornos da Kakogawa para que o comércio possa voltar a ter estacionamento, possa ter fluidez de trânsito ali. Se a gente acabar com aquele corredor, a gente consegue diminuir muito a quantidade de semáforos, tanto na Kakogawa quanto na Morangueira. Os terminais, aí é um pepino. Eu, por mim, pegava a marreta e quebrava tudo, porque aquilo lá, para mim, é um símbolo de 64 milhões de reais enterrado no lixo, entendeu? Consultas especializadas. Aí eu vejo candidatos que participaram disso, que assinaram isso, fingindo que não participaram. Qual que é? Vamos levar Maringá a sério. 64 milhões enterrados no lixo. A cidade não tem consulta especializada, entendeu? Então, a gente vai pegar aqueles terminais. Um deles, nós vamos colocar uma base da Guarda Municipal, colocar banheiro lá, colocar uma base de segurança para aquela região todinha ali do Miosotis, porque é uma região que tem sofrido muito com assaltos. E o terminal lá da esquina da Kakogawa, do cruzamento da Kakogawa com a Palmeiras, nós vamos fazer ali uma grande feira, entendeu? Uma feira de artesanato, uma feira de exposição, uma feira de obras de artes ali também, para que a população possa ter um local de convivência, um local de utilização, né, daquele espaço, para que a gente também não tenha o dinheiro 100% inutilizado. Porque ônibus não precisa, a gente não tem fluxo. A CPI que estudou esse caso, eu não sei por que não responsabilizaram esse povo. Entendeu? Foi feita uma CPI. A CPI concluiu, eu tenho o texto, até levei no debate que não deu tempo de eu ler, né? Mas a CPI disse o seguinte, que está comprovado que não houve estudo de viabilidade para a construção daqueles terminais e daquele corredor. E não adianta falar que vai... Eu vi candidato aqui falando que vai terminar o corredor para ligar até o novo terminal. Gente, não adianta, não tem fluxo, aí vai piorar mais, ainda vai gastar mais dinheiro e piorar mais o trânsito. Tem que acabar com todos os corredores, como eu vou acabar. E vou acabar com o corredor da Morangueira também. Vou fazer a Morangueira ficar com 3 pistas de cada lado para dar fluidez no trânsito, porque a gente consegue reduzir pela metade a quantidade de semáforos lá na Morangueira também. É uma barbaridade, não vale a pena olhar para trás. Eu não sei por que não foram responsabilizados por improbidade. Josué Endo.
Candidato, voltando um pouco ao assunto da educação, eu sei o que o senhor colocou ali, o Escola Sem Partido, no plano de governo do senhor, que parabéns novamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da volta às aulas, que é uma questão que está sendo discutida, inclusive com pessoas fazendo manifestação contrária, de forma contrária, e um pouco também sobre os colégios agora, né, cívico-militares. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? E se no governo do senhor, né, agora possivelmente, há uma possibilidade do senhor ganhar, na gestão do senhor, o senhor vai implantar até mais questões desse tipo, e como vai ser a educação a partir aí do começo do ano? Já volta às aulas, que todo mundo está esperando, inclusive eu que sou pai, ou como é que vai depender de uma comissão técnica, como os outros candidatos estão falando? Esse negócio de depender de comissão técnica, esse povo não tem coragem de falar a opinião, entendeu? Eu não uso fundo eleitoral, tem 12 segundos, eu tenho que aproveitar para falar a minha opinião, né? Então, primeiro, veja bem, sou favorável à escola cívico-militar. Acho uma mentira as campanhas que estão fazendo aí contra. Não vou implantar sistema militar, cívico-militar exatamente, porque na rede municipal nós atendemos criança e no máximo adolescentes aí de 11, 12 anos. Mas nós vamos implantar um padrão semelhante ao cívico-militar, entendeu? Por quê? É o PROCEV, o Programa de Combate à Evasão Escolar. Eu peguei esse programa que foi aplicado em várias cidades do Mato Grosso do Sul, a Lei Harfuch, criado pelo promotor Sérgio Harfuch, que é do meu partido, inclusive, promotor de justiça aposentado, um plano premiado pela ONU, ou seja, tem praticidade, eu sei como é que faz, eu estou preparado para começar esse projeto em janeiro, eu estou preparado, eu sei como é que faz, entendeu? E vou implantar aqui o PROCEV, que vai criar padrão semelhante ao cívico-militar em todas as escolas. Nossas crianças vão aprender sobre o respeito à autoridade. Eu prefiro um adolescente de 11 anos limpando quadra, sendo responsabilizado pelos seus atos dentro da escola, do que ele com 20 sendo responsabilizado numa delegacia, entendeu? Vou voltar às aulas, só que vou voltar com respeito às opiniões privadas. Por mim, em janeiro nós liberamos a volta. Vou pagar as escolas que não receberam as 1.825 vagas das creches. Mas eu considero, José, o seguinte: a gente precisa respeitar as pessoas que têm medo da pandemia, que não querem voltar. Então eu acho que nós temos que criar a mediação. Entendeu? Tem que continuar oferecendo o ensino à distância para quem não quer. Entendeu? Continuar oferecendo a possibilidade do pai que não quiser levar o filho para aula, vai ter a possibilidade de manter em casa o ensino à distância com a tutoria do município, com a monitoria do município, cumprindo todo o programa. Mas aquele que precisa tem que voltar. Inclusive nós temos 2.200 vagas não preenchidas de creche. Eu vou preencher essas vagas, ainda que a gente tenha que fazer um concurso PSS. Não vou substituir servidor por PSS, mas é só por uma questão de rapidez. Entendeu? Para preencher as 2.200 vagas, e vou pagar as escolas, ou seja, nós vamos ter 2.200 vagas na creche prontas para serem preenchidas, mais as 1.825, ou seja, no começo do ano a gente dá um boom na fila, entendeu? Da creche, consegue resolver isso com muita praticidade, não precisa ficar fazendo essas propostas genéricas, vou construir creche, vai construir nada, não tem dinheiro, entendeu? Vamos aproveitar o que a gente tem, vou resolver o problema só com o que a gente já tem. Ângelo Rigon. Candidato, primeiro um abraço ao Pedro Arthur, lá de Paranavaí, que está acompanhando, está parabenizando toda a entrevista. Eu tinha um político que era médico, amigo meu, ele falava assim: se engenheiro errasse da mesma forma, né? Se médico errasse da mesma forma que engenheiro, não haveria pessoa viva no mundo. E agora, o senhor não é o único, o Pignata também falou de possibilitar ao engenheiro iniciar a construção logo. Maringá, isso está na última edição do Maringá News, eu conto a história lá do Osterrote, e ele fala assim, que a rodoviária de Maringá, a terceira rodoviária de Maringá, foi derrubada porque tinha um vazamento no banheiro. Então assim, foi político, mas o engenheiro deu laudo para derrubar, apesar de ser um vazamento no banheiro, perdemos um prédio histórico. Então Maringá tem vários vazios urbanos, mas ele pode, e é isso que é a pergunta, Maringá pode perder a qualidade de vida se você liberar para todo mundo a construção? Não, Ângelo Rigon, porque na verdade a questão não é tão simples assim, porque a gente não tem tempo de explicar, né? Primeiro é o seguinte, nós precisamos entender que o engenheiro, a partir do momento que ele recolhe a RT, ele está vinculado a um conselho, nós precisamos dar responsabilidade para ele. Ele vai ter que cumprir a norma, senão o próprio sistema vai estabelecer punição para ele, para quem fez a obra, se fez errado. Entendeu? Ele tem condição, ele sabe qual é o recuo, ele sabe qual é o que o código de posturas está lá. E quando eu falo, pelo menos o meu projeto, eu não sei o que outro candidato faz, né? O meu é técnico, eu conversei com engenheiros, inclusive da prefeitura, para poder montá-lo, né? Não vai isentar aquele projeto de uma avaliação. O que acontece é o seguinte, se o engenheiro vai optar,
Entendeu? Ele opta, não, eu declaro aqui que estou pronto para construir. Declarou, assumiu a responsabilidade? Pode. Se ele achar que não, ele vai passar pela avaliação normalmente. E quando ele optar, a nossa equipe da prefeitura vai fazer análise do processo de qualquer modo. A diferença é que não vai ficar fazendo indeferimento dos projetos. Vai fazer notificação para que faça as correções. E deixando muito claro que quando o engenheiro optar por fazer o licenciamento imediato das obras, ele está fazendo uma declaração de responsabilidade civil, criminal, o dono do projeto também. E eu acredito que isso não tem problema, porque o engenheiro fez a obra, o mínimo que se espera é que ele saiba todas as regras, né, necessárias ali para que aquela obra comece. Clóvis Pontes. O tempo está curto. Como é que se cumpre algumas projeções com o que a prefeitura tem hoje em mãos? Uns dizem que tem 1 ou 2% de capital de investimento líquido para investir e cumprir na lei de responsabilidade fiscal. Quais projeções exatamente você se refere? Não, do governo. O senhor tem algum plano que o senhor precisa cumprir dentro do seu governo, por exemplo? Sim. Com essa lei de responsabilidade fiscal e com o que a prefeitura tem hoje em caixa? É possível? É possível. É claro que tem que ser com responsabilidade. Acho que essa pergunta é muito boa, porque a gente tem visto aí muito candidato falando que vai fazer, vai acontecer e não vai. Sabe, eu sou candidato para dizer o seguinte: nós estamos num período de crise e nós precisamos fazer com que a administração dê resultados sem dinheiro. Eu sei que a administração está sem dinheiro. Por isso que eu falo que eu vou preencher as 2.200 vagas já existentes. Entendeu? Não vou inventar história, vou resolver o problema do pai sem grande dificuldade. Por isso que eu falo que eu vou preencher mais 1.825 vagas, porque a prefeitura já comprou e não pagou a escola. Nós podemos pagar a escola, a verba carimbada está lá. Não precisa dar 1.200 para o pai, inventar uma mentira dessa. Basta pagar as escolas que preenchem 4.000 vagas imediatamente que eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, e outra, quando eu implantar também o licenciamento imediato das obras, implantar o marco regulatório da liberdade econômica em Maringá, automaticamente, Clóvis, a prefeitura vai arrecadar mais, porque eu já vi costureira querendo emitir nota e não consegue alvará. Entendeu? Porque vai alugar uma sala na Avenida do Brasil, no prédio antigo, tem que fazer tanta adaptação que tem que derrubar o prédio. Aí ela prefere trabalhar na informalidade. Quando ela trabalha na informalidade, ela não emite nota, não arrecada ISS. Então, se a gente simplifica, a gente arrecada mais, certo? O meu plano de segurança, por exemplo, de integrar as câmeras, é um plano que gasta muito pouco. Não vamos gastar 70 milhões comprando câmera, não tem dinheiro. Entendeu? A gente consegue monitorar a cidade quase inteira com muito pouco investimento de recursos públicos. Então, o nosso plano de governo é um plano para não gastar, porque eu sei que Maringá não tem dinheiro, mas eu estou absolutamente preparado para dar resultado nesse contexto de crise. Candidato, a gente ainda tem 1 minuto e 30, então eu vou agora passar a palavra para o senhor, falar com o seu eleitor, falar com o eleitor maringaense. Fique à vontade. Bom, eu quero me dirigir de forma especial a cada família de Maringá, a cada família que tem nos acompanhado. Quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, para que vocês não acreditem na fake news das pesquisas. Essas pesquisas ligaram no meu escritório, falaram com pessoas muito próximas a mim e o meu nome não estava na lista. São pesquisas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Não acreditem nisso. Nós estamos vendo nas ruas de Maringá que a onda da virada do bem está acontecendo. Nós estamos crescendo e eu quero convidar você a vir comigo. Você vindo comigo, você está vindo na campanha que não usa dinheiro público. Eu renunciei, eu tenho a prova no meu celular, porque o candidato da mentira falou que eu não uso o fundo eleitoral por questões burocráticas. Não é verdade. Eu renunciei ao uso porque eu fui contra quando o fundo eleitoral foi criado. O fundo eleitoral representa 50%, praticamente, não é exatamente isso, um pouco menos, mas quase 50% de todo o orçamento da segurança pública do Brasil. Dinheiro para bancar campanha. Quem usa o fundo eleitoral está muito fácil, porque ele pode falar essas barbaridades, pode mentir à vontade para você. Ele não se compromete. Entendeu? O dinheiro é do povo mesmo. Campanhas milionárias bancadas com dinheiro do povo. Eu me nego a fazer campanha com dinheiro do povo. Estou fazendo campanha com recursos próprios, com doações, com muitos voluntários. Então eu acredito que quem quer mudar a nossa cidade tem que começar pela própria candidato. Campanha. Vem comigo, vote 70. Seu tempo terminou. Eu quero agradecer a presença do candidato Rogério Calazans. Muito obrigado pela presença do senhor na Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado. Clóvis Pontes. Tchau pra você. Bora, amanhã é o último dia, né? Amanhã é o Dr. Batista. É o último dia. Ó, eu vou tocar a bola pro Ângelo. Amanhã é o último dia dos 12 corajosos, Ângelo Rigon. Pois é. Amanhã é só um cagão que não veio e a gente parabeniza todos eles, inclusive o Rogério Calazans. Não só pela... né? A pessoa tem que defender as propostas. É isso que todos eles que vieram aqui fizeram. De uma forma ou de outra, colocaram a cara a tapa. E, infelizmente, tem gente que não tem essa coragem e quer, de repente, tocar a vida da gente. Então, parabéns a todos e amanhã com o Dr. Batista a gente encerra. Se depender do meu voto, a minha não toca, não.
Ai, tchau, Josaendo. Até amanhã. Até amanhã. Doutor Batista amanhã, viu? Isso. Queria parabenizar aí o Rogério Calazans, nosso candidato de hoje. E dar um bom feriado a todos, né? E quem vai visitar aí o pessoal que já faleceu, tudo, né? E dizer que amanhã é o Dr. Batista e eu já estou estudando para questões de propostas para debater aqui, Paulo. Tá certo. Fernando Tupan, tchau pra você, até amanhã. Antes de dar meu tchau aqui, eu quero fazer um pedido pro Ângelo Rigon aqui, que eu via o Grêmio de Maringá aqui no textinho do passamento do Celhão. Ali na direita tem que dar o crédito pro massagista Chicão, que fez, até me tratou quando eu morava aí em Maringá. E me fez relembrar de alguns craques da minha infância, como o Edgar, assim, que eu assisti muitas vezes aí no Willie Davis. Eu quero dar um tchau para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Paraná, Maringá, Londrina, desejar boa sorte para o Calazans e vejam lá www.blogdotupan.com.br, notícias que a gente não comentou aqui no programa hoje por falta de tempo. Eu era fã do Pinduca sem conhecer, mas um dos maiores orgulhos da minha vida foi recentemente ter recebido o Edgar, que num ano bateu o Pelé em termos de gols no Brasil, no meu ônibus do projeto Eu Amo Maringá. É muito legal, a gente tem poucos motivos para comemorar a vida, uma coisa boa, né? E o Grêmio, a gente vive, infelizmente, em Maringá do futebol do passado. Um abraço para todos. 8h18, a gente está encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente nas nossas plataformas, bem fácil, YouTube, Panflix, e também você pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom feriado para você.